Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma super aula para quem quer atuar ou já atua no mercado musical, mas não tem ideia de como dar os próximos passos. Eu vou colocar aqui tanta coisa que eu tenho certeza que se você é cantor, cantora, músico, profissional de marketing de algum escritório ou se quer entrar nessa área, estratégia para uma carreira artística, enfim, essa super aula que eu resolvi liberar agora vai fazer muito sentido para você. Eu tenho certeza que vai aí te dar um belo de um impulso para decolar no próximo ano, nos próximos meses. Enfim, vai de cada um, de como aplica, de como trabalha a carreira, mas eu tenho certeza, essa aula vai ajudar demais. Eu resolvi dividir em duas partes, tá? Por que duas? Porque eu vou deixar uma parte aberta num site e no YouTube, não importa se você estiver vendo pelo meu canal do YouTube, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário, no fixado, para você assistir a aula completa. E se você está no site, o link para você assistir o restante da aula também vou deixar disponível logo abaixo dessa aula aqui. Então não pula, assiste, porque as duas são bases de uma mesma estrutura que eu já vou falar e explicar daqui a pouco, mas só para você ter uma ideia, deixa eu mostrar aqui. Cadê? Ó, tá vendo? Isso aqui é o planejamento, é todo o bastidor. Esse aqui é todo o trabalho que eu venho executando junto com a minha equipe, que eu vou passar para você. Obviamente que eu não vou conseguir aprofundar em tudo isso aqui, porque senão a gente ia ficar aqui por horas, tá? Então vou tentar ser o mais sucinto possível, porém sem pular coisas importantes para sua carreira, tá? Então são divididas em duas partes. Essa aqui é a segunda parte, essa é a parte 2, e aqui a base, a estrutura é a parte 1, que é onde você está agora, tá? Então vamos lá. Vamos seguir com a nossa parte 1, que já é muito rica para quem quer estruturar a aceleração, a alavancagem aí para quem quer decolar a carreira. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre os bastidores. Deixa eu ver se tá gravando sem travar. Deixa eu dar aqui pronto. Agora sim. Eu vou falar sobre os bastidores de um trabalho artístico completo do zero, tá? Que eu venho executando, peguei do zero, mas tem coisas que já estavam, eu já recebi para poder desenvolver, e tem coisas que a gente está desenvolvendo a partir de agora. Porém, você já vai entender tudo isso. Você pode usar esse conteúdo para planejar melhor as suas ações. Com isso, você vai conseguir acelerar e acelerar em muito. Não tem conteúdo como esse aberto na internet para quem quer trabalhar uma carreira artística de forma estratégica, de forma profissional. Não tem, pelo menos eu não conheço, tá? Então eu vou entregar tudo isso aqui. Eu vou falar de mídias sociais, vou falar de dinheiro, vou falar de venda de show, divulgadores, campanhas patrocinadas, estrutura interna, distribuição de verba. Ufa, tá aí ainda? Então vamos embora. E coloquei alguns extras, que são facilidades e dificuldades desse projeto que eu estou atuando, porque não importa o projeto, seja ele um projeto grande, médio, pequeno, no início, embrionário, não importa. Todos eles têm coisa positiva e coisa negativa. Você vai ter que trabalhar com isso da melhor forma possível, e eu acho que essa aula vai te dar uma clareza sobre isso. Passando aqui, eu sou Douglas Inácio, você não me conhecia, está me conhecendo agora, muito prazer. Vou falar rapidinho de mim, bem rápido mesmo, para fazer sentido, para a gente nivelar aí, para nivelar com quem você está conversando, quem está te apresentando esse conteúdo e se faz sentido para você continuar aqui comigo, tá? Vamos lá. Eu sou empresário, empreendedor, investidor, eu sou publicitário formado pela São Judas, em São Paulo, tenho múltiplas especializações em marketing digital, sou especialista em captação de em captação de investimentos para projetos. Eu brinco que eu nunca perdi uma rodada de investimentos, já captei aí mais de 4 milhões para projetos. Sou certificado Google Partner, já lancei alguns livros, aí, vários livros oficiais de marketing musical, e sou criador do único livro, único material voltado para quem quer conseguir investidores, empresários, para quem quer conseguir parceria financeira para a carreira. Sou founder da Produtora Quality, sou founder da 360 Play, uma empresa que investe em jogadores de futebol, tá? Na área da bola. Esses são alguns livros que eu já lancei ao longo dos anos. Comecei em 2014 com o YouTube para música. Claro, a gente vai atualizando conforme vai mudando.
Instagram para música, YouTube celebridade, o Facebook Marketing para música, que hoje ele é todo voltado para campanhas, e o livro de maior sucesso, que é o Empresário Musical, como conseguir empresários e investidores na música. Tem alguns treinamentos meus que ajudam muito quem quer acelerar, quem quer botar para quebrar na carreira. Tem o Alavancagem Artística, que ele é todo estratégico, ele envolve venda de shows, envolve essa parte com o Thiago Machado, que era da FS Eventos, trabalhou com Sorocaba, um cara especialista nisso, o melhor profissional disso que eu já tive o prazer de ter até sociedade, tá? E o Thiago hoje está à frente da banda Malta, ele que está tocando essa banda, um cara de muito sucesso. E ele cuida da parte de venda de show para o setor público, que é a especialidade dele, produção executiva, o cara tem a manha demais, tem uma visão foda, tudo isso dentro do Alavancagem, e tem a minha parte que é mídias sociais, dentro de todo esse contexto que eu trago, e também a parte de captação de recursos, tem todos os módulos para quem quer conseguir grana, esse é o Alavancagem. E tem os meus cursos mais técnicos, YouTube para música, tem um curso de vídeo viral para quem quer viralizar alguma coisa, tem o Insta Music, que é como você faz campanha no Instagram, no Facebook e acelera muito tua carreira a partir disso. E coloquei aqui o Blognejo porque eu tenho alguns treinamentos junto com o Marcão do Blognejo, fiz parte da estratégia do Blognejo há algum tempo, hoje em dia eu não consigo mais dar conta disso, mas tenho uma grande amizade com o Marcão e temos projetos em comum. Esse aqui sou eu, ao longo do tempo aí. Comecei bem cedo ali na amizade com as coleguinhas, tá? Eu ali com o Mano Walter, com o Henrique Juliano, sempre estive nos bastidores da banda. E ali eu já tive ônibus, já tive estrutura, já consegui acelerar bastante a carreira de alguns artistas. E esses que estão na tela são artistas que eu empresariei. Vamos lá. Bom, agora eu vou falar do projeto que eu estou, que é o Railton Soares. Feitas as apresentações, quem quiser fazer curso, quem quiser adquirir meus livros, manda uma mensagem, quem quiser acelerar, decolar mais rápido, adquira um dos treinamentos aí, ou fala com a gente que a gente vai te dar um direcionamento melhor, tá bom? Mas vamos lá, coloque em prática tudo que eu vou falar aqui, porque isso não está dentro dos treinamentos da forma que eu vou colocar. Por isso eu vou deixar esse conteúdo aberto por pouco tempo, depois eu vou tirar do ar e aí sim vai ficar só dentro dos treinamentos, só para os meus alunos, tá? Então, se futuramente você for um aluno, tiver dentro de algum treinamento, você vai ter provavelmente esse bônus aí para você ver quantas vezes quiser. Por enquanto, aproveita que está liberado, assista, coloque em prática e acelere tua carreira. Vamos lá. Eu vou falar sobre as bases do trabalho e o legal é que esses bastidores é o que eu estou vivendo. Isso foi na fase de fechamento para eu empresariar, na fase de levantando os recursos, quanto a gente ia investir junto com os investidores desse projeto. Então é bem legal porque isso fez parte do fechamento do contrato. Então você vai ter acesso a tudo que eu coloquei como condição para começar esse projeto e é isso que eu vou deixar aqui à sua disposição também. Você pode até usar isso com algum investidor, alguma coisa assim, tá? Mas vamos lá, vamos seguir, eu vou te colocar toda a estratégia. Bom, minha visão para a condução de um artista, no caso, quando eu colocar assim, é quando eu estava me reunindo junto com o time de investidores para a gente ver o que a gente ia fazer. Então eu propus para eles algumas coisas, tá? E exatamente isso aqui que foi fechado em negociação. Eu falei o seguinte, para uma carreira de sucesso, eu coloco alguns elementos fundamentais. Quais são eles? Você vai ver que eu estou olhando um pouco para a câmera, um pouco para a apresentação, né? Para conseguir explicar e correndo um pouco para não ficar muito grande, para não ficar enorme. Bom, eu vejo uma carreira artística com 3 pontos fundamentais, que é o quê? Audiência, você tem que ter audiência, sem audiência o artista não é nada. Retenção e fidelização e expansão. Esses são os pilares que eu, Douglas Inácio, como empresário, costumo atuar numa carreira, porque só isso que eu entendo é que coloque uma carreira para frente. E obviamente que dentro disso vem agora os pontos que eu vou explicar por que desses fundamentos e como que a gente vai atuar para fortalecê-los. Bom, eu preciso de um excelente repertório, eu preciso de conteúdos virais, porque eu vou economizar muito no marketing, eu sou especialista em marketing digital, porém eu não gosto de ficar gastando porque eu não tenho um bolso infinito
como vários investidores que têm aí budgets incríveis. Se eu for comparar, por exemplo, um investimento do escritório de um Gustavo Lima, você pega uma Balada Music, você pega qualquer escritório grande, principalmente sertanejo ou funk, os caras têm grana. Funk, não tanto funk, mas pop, né? O pop funk, essa questão, eles têm muito dinheiro para investir. Como eu não tenho essa verba disponível, mesmo que eu tivesse, não investiria da forma que vários profissionais, vários escritórios fazem, eu não investiria, mas eu trabalho com o que eu tenho na mão e com o que eu resolvo disponibilizar para um projeto. Eu coloco lá o meu limite, seja ele 50 mil, 100 mil, 200, 1 milhão, eu determino o que eu acho interessante para os pontos que eu quero atingir, a partir daí eu traço minha estrutura que é pautada em cima disso. Excelente repertório, conteúdos virais, campanhas patrocinadas bem executadas e otimizadas, normalmente eu faço isso junto com a minha equipe. E aí, dentro disso eu gosto de mensurar o resultado das campanhas, visando onde o público está reagindo melhor ao nosso material proposto, tá? Para aí eu tomar minhas decisões. Eu preciso de parceiros, eu preciso de fã e eu preciso do carisma do artista para construir uma história, tá? Então essas são as bases do meu trabalho em cima de público, como eu vou conseguir ter mais público, porque no final quem manda é o público, tá? O mercado, como que eu entendo o mercado? Geralmente o primeiro passo é dominar as regiões onde já possuímos certa força. Isso no caso de eu ter, como eu tenho um artista que já tem uma força. Então eu preciso trabalhar essa força, eu vou falar isso mais adiante na parte dos pontos positivos e tal, na parte de macro e microambiente, tá? Fraquezas e pontos positivos e pontos fortes que a gente tem. Então, eu parto dessa premissa. Eu preciso analisar depois disso os números e aí começar a avançar. Direcionamento das regiões. Os números do artista me dizem onde eu vou trabalhar para potencializar. Eu não fico inventando moda. Se você está no zero, não tem problema. Você tem como construir tudo isso aqui que eu já tenho como estrutura. Então, não importa a fase que você está, se você já tem uma carreira de anos, se você está começando, se você nem começou, tudo isso pode ser desenvolvido. Só que não caia na besteira de achar que isso vai ser do dia para a noite, esqueça isso. Não é. Tem como acelerar? Tem, mas são às vezes trabalho de anos, tá? Quem acha que vai estourar amanhã, normalmente se frustra e não estoura nunca. Então, tenha muito esse conceito. Eu não sou de ficar passando muito a mão na cabeça. Eu ensino o caminho para estourar do dia para a noite, entre aspas. Mas isso é 1 em 1 milhão. Ou 1 em 10 milhões. De qualquer forma, você vai precisar disso para trabalhar. Então, vamos junto. Parceria com venda de shows, venda de shows da região escolhida. Eu sou um cara de relacionamento, então eu já faço isso há anos. Então, eu tenho como escolher vendedores de shows, eu tenho como escolher com quem eu vou trabalhar. Se você ainda não tem, só começar a desenvolver, você já vai entender que o relacionamento ele é muito importante, muito, muito importante. No fim das contas, quem manda é o público. Se ele quiser, tá feito. Então, mesmo que você não tenha um vendedor, um divulgador, não tenha o WhatsApp de ninguém, não importa. Você vai trabalhar e se o público quiser, você vai andar, tá? Então, o seu projeto ele vai andar se o público quiser que ande, só que você vai ter que fazer o público querer. Como? Com tudo isso que eu vou passar, que eu já estou passando, tá? Então isso é trabalho, é um conjunto de coisas para tudo lá na frente fazer sentido. Não é do dia para a noite que as coisas se materializam, né? A gente precisa ter um mindset vencedor, porém só o mindset não resolve, tem que ter, isso é boa parte do projeto, porém o passo a passo, a mão na massa é que faz a coisa acelerar bastante. E aí temos a internet para direcionar onde podemos ou temos um maior potencial de êxito. Coloca isso também dentro da sua estrutura de trabalho. Aqui eu estou contando o bastidor exato da minha proposta de trabalho de condução. A música Vai Toma, nós estamos aqui no final do ano de 2022, ou seja, esse trabalho é para 2023. Só que esse trabalho não começou agora. Esse trabalho começou lá atrás, quando eu resolvi entrar nesse projeto, que foi há quase um ano atrás, porque eu não tinha espaço na minha agenda, eu tenho outras tarefas, outros negócios, outras empresas para tocar. Eu tive que
falar o seguinte, eu só consigo começar esse trabalho quando a minha agenda estiver mais tranquila. E isso aconteceu há basicamente um mês atrás, então nós começamos 2 meses. Mas é um trabalho a médio prazo aí. Então a data de sugestão de lançamento da música Baitoma é agora dia 20/12. A gente teve alguns contratempos, algumas coisas que a gente teve que cuidar para conseguir trabalhar, senão a gente poderia colocar por terra todo esse trabalho. Então eu tive que tomar essa ação, essa atitude, e só agora dia 16 que eu vou ter liberado, principalmente Spotify, do jeito que eu quero. Tá? Então vamos lá. Orgânico, uma semana para mensurar a força do nosso público e potencial viral da música. Então eu vou soltar por uma semana e só depois que eu vou meter ficha. E aí depois eu vou colocar patrocinado no Face, no Insta e no TikTok como leve. Leve porque essa música eu não acredito tanto nela. É uma música para compor, é uma música de entrada, porém você já vai entender a estratégia desse bastidor para você fazer sentido por que eu tô tomando essa ação. Ou seja, essa é uma música que eu não vejo como potencial de explodir e tal. Então, se eu não vejo como esse potencial, eu vou deixar o quê? Eu vou deixar o público falar. O público vai me conduzir para a música onde eu vou colocar o maior valor, onde eu vou colocar a maior força, tá? Então, por isso, eu não recomendo, porque eu sou um cara que trabalho e tantos investidores como eu, como empresário, a gente tem uma pegada de influenciadores, então a gente só vai colocar como influenciador, que envolve um investimento razoavelmente interessante, só depois quando a música fizer sentido para isso, tá? Então, não saia colocando a esmo, eu acho que essa música vai estourar e coloca lá e a música não anda. Então, dentro desse bastidor você vai entender o que eu vou fazer e é bem rápido, eu já estou demorando até bastante, queria acelerar, deixa um like, segue o meu canal, me siga nas redes sociais, eu vou deixar o link aí para você receber mais e mais conteúdos como esse, tá? E aí vamos lá, agora eu vou entrar na estratégia que eu propus e que foi totalmente aprovada. Vamos lá. Estratégia de entrada. Minha sugestão é termos 6 músicas prontas, lançar o EP em vez de só um single. Isso tá já pronto, a gente teve. Tanto que nós começamos há alguns meses atrás a produzir o conteúdo para eu começar a desenhar a estratégia. Após colocar para rodar algumas músicas do artista, escolhemos a melhor opção com base na aceitação e poder viral. Entenda como eu vou jogar com o que o público vai me falar, eu não vou impor ou não vou escutar o que minha mãe acha a melhor música, o que a mãe do artista acha, a namorada, enfim, a gente não vai ouvir quem é próximo à nossa rede de relacionamento, não. O público vai escolher e, obviamente, eu vou fazer testes para saber qual música o público está gostando mais. E aonde eu ensino esses testes que eu vou citar aqui, eu ensino dentro do Insta Music, então meus cursos e no YouTube para música eu vou colocar alguns testes também. Então quem é aluno, você que é aluno de algum curso e fala, pô, mas esses bastidores, como é que eu vou executar? Aqui eu vou te passar certinho o que fazer, até um pouco de como fazer, mas a execução prática é dentro dos meus treinamentos que você vai ter aprofundado para poder assistir de novo, colocar em prática. Então eu sempre recomendo, faça os cursos completos, invista em você, invista tempo e recurso. Não lance uma música sem ter feito um curso antes para saber qual é o melhor jeito de lançar esse curso. No meu canal tem vídeos abertos tentando dar um direcionamento, mas só no curso que você vê o que eu estou fazendo de bastidores a fundo técnico, tá? Então, seguimos. A explicação é muito simples. Quem manda é o público. Como somos um produto novo no mercado, temos que testar nossas opções e caso a gente acerte uma, essa música irá puxar as demais. Não entendo ser interessante trabalhar o período padrão de mercado para lançar, que é de 3 a 6 meses, tá? Então eu não gosto, dependendo da verba que eu tenho, de trabalhar com esse prazo. Eu costumo soltar o EP e aí eu vejo que o público está gostando mais, testo esse EP, testo as músicas desse EP. E se o público estiver bombando, a gente vai, fecha parceria, fecha feat, contrata influenciadores, mete dinheiro, bota em rádio e aí vai, só depois de validado. Então, quem está conseguindo pegar o que eu estou passando vai conseguir ter um excelente resultado
aí nos próximos meses. Estratégia de tração. Escolhida a música de trabalho, precisaremos de força em TikTok, YouTube, Facebook, Spotify, paredão de som, bares, baladas, pirataria, rádio. Só aí entraremos mais forte com influenciadores, parceiros e assessoria imprensa e ads. Então, esse é um trabalho bem robusto, que a gente tem estrutura para executar. Mas você que está me assistindo, às vezes não tem uma estrutura para a execução de tudo isso que eu estou colocando aqui, não tem problema. Começa com o que você tem, faz um trabalho bem menorzinho, porém já vai ganhando consistência. Isso aqui, obviamente, só se faz com dinheiro. Se você não tem dinheiro, te recomendo fazer o meu curso Alavancagem, porque eu ensino como você capta grana para o seu projeto, parceiro, investidor, empresário, patrocínios. Então, assim, esse trabalho que eu estou falando, você não faz sem dinheiro, tá? Você não vai conseguir fazer isso sem dinheiro. Você só vai conseguir com grana. Então, se você não tem grana, pega essa base e começa a buscar recurso, seja recurso próprio. Às vezes você tem lá um trabalho, você pode começar a investir em você mesmo e eu acho que você deva fazer isso, você precisa fazer isso. Então você canta na noite, você tem um outro emprego, já faz um caixa, começa a fazer esse tipo de trabalho menorzinho, tá? Vamos lá. A seguir, próximos passos. Estruturar as mídias sociais do artista, começar a postar mais músicas, analisar números do artista, visitar parceiros estratégicos, falar sobre o artista, isso tudo eu já estou fazendo. Adequar as minhas mídias para esse trabalho, tenho contratantes em todas as minhas mídias tem contratantes, divulgadores, empresários seguindo. Então, quando eu comecei a mostrar o artista, as pessoas começam a me perguntar sobre ele. Isso facilita para eu não ter que ficar mandando WhatsApp para todo mundo. Preparar o material de lançamento, falar com a equipe, escolher as regiões para direcionar um pouco de campanha, soltar materiais em grupos de contratantes, empresários e divulgadores. Então, o que eu falei para você? Eu vou te contar os meus bastidores, tudo que eu estou executando já de uma forma prática para você ter os meus bastidores e colocar em prática. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dividir esse vídeo em 2, continua na próxima parte. Se você está gostando, se está fazendo sentido, clica no botão, se cadastra para você receber automaticamente, gratuitamente, a segunda parte dessa super aula de bastidores, de estratégia, de condição, de planejamento e de aceleração de carreira. Não esquece de deixar um like se você está vendo pelo YouTube, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Voltamos aqui para a segunda parte da nossa aula. Quem não assistiu a primeira parte inteira, eu sempre recomendo, assista as duas partes, porque uma se conecta com a outra. Agora a gente vai entrar um pouco mais, a gente vai um pouco mais a fundo nos bastidores em algumas partes que eu tenho certeza que vão fazer a diferença, tá? Então essas partes aqui, esse ponto que eu vou tocar é o ponto onde eu já prestei diversas consultorias para escritórios, para artistas, para empresários. Eu já ajudei muita gente com isso que eu estou passando, porque isso é o que funciona. Eu fiz muita coisa e até a gente validar, a gente investe muita grana. Eu literalmente torrei muito dinheiro na música para poder aprender isso. Por isso que hoje eu brinco que um café comigo custa R$5.000. O empresário, se quiser acelerar, se quiser uma mentoria minha, tem que investir. E você que está assistindo aqui essa aula aberta, ou você que tem alguns cursos meus, você tem isso daí, obviamente, com um valor muito mais em conta, né? Mas, basicamente, é assim que eu trabalho. Eu tenho, para quem não tem condições de investir em consultoria, em mentoria, às vezes eu nem tenho espaço na agenda para dar esse tipo de atendimento também, mas eu brinco, tem e-book, eu ensino no e-book, eu ensino nos cursos, eu ensino de uma série de formas, tem muito material meu, até no meu canal do YouTube, no meu Instagram, sempre tem material aberto para quem quer acelerar, não tem desculpa, mas para quem quer ir um pouco mais rápido, de uma forma mais estruturada, em termos de, faça isso, isso, isso e isso. Não tem jeito, é igual uma faculdade mesmo. Você vai ter lá primeiro ano, primeiro semestre, segundo semestre, o que você vai ter que fazer? Você vai ter aula disso, isso, isso, se conecta com isso, isso, isso. É para isso que existem os cursos
e as mentorias e todos esses materiais. Então, não tem desculpa. Quem quer crescer realmente ou investe tempo e depois vai investir tempo e dinheiro, ou vai pegar uma estrutura maiorzinha e vai colocar profissionais para trabalhar. Eu sempre fiz tudo antes de aprender, eu nunca tive isso. Mesmo quando eu podia pagar para alguém executar, eu preferia executar para poder ensinar para a galera que não tem condições de ter um escritório para cuidar da gestão da carreira. Então, por isso que eu sempre pus a mão na massa. Hoje, obviamente, eu não ponho a mão na massa em tudo, tenho uma equipe para isso, mas muita coisa eu fiz para poder vir aqui gravar, ensinar, para escrever os livros e, enfim, vamos seguir, senão aqui vai virar propaganda. Mas a propaganda faz parte do nosso trabalho. Quem não divulga, não vende, e eu gosto de vender porque cada venda de curso que eu faço na música é um artista que vai sair 1000 quilômetros na frente de muitos outros que estão lá penando, suando e não sabe como trabalhar. Mas vamos para o nosso bastidor aqui. Deixa eu dar um zoom. Agora eu vou olhar mais para a tela porque aqui é complexo, não tem jeito. Aqui, ó. Bom, vamos voltar aqui. Travou um pouquinho, mas já voltou. Vamos lá. O que eu tenho dentro desse projeto aqui do planejamento do Railton? Como que a gente começou a executar esse tipo de coisa? Primeira coisa, eu pego dentro da minha estrutura interna, eu pego o seguinte: eu tenho grana? Tenho. Quanto? X. Aí eu vou entender a distribuição dessa grana. Tem coisa que eu vou conseguir executar agora, tem coisa que nem faz sentido eu executar agora, porque se eu fizer isso, eu vou colocar uma grana, eu vou queimar dinheiro como eu fiz. Hoje em dia eu trabalho de forma muito enxuta. Eu gosto de gastar menos possível e ter o máximo de resultado. Obviamente eu não coloco a economia à frente do resultado, eu preciso de resultado. Se não, é aquela história do caro ou barato. Por exemplo, eu tenho outros negócios, né? Tem influenciador que eu pago 25 mil reais por uma sequência com 3 stories. Essa influenciadora, ela traz, em média, 60 mil reais de retorno. E aí, essa influenciadora foi caro ou barato? Barato. E tem influenciadora que a gente paga 300 reais e ela, às vezes, não traz nenhum resultado. 300 reais foi caro. Então, caro ou barato, eu me norteio pelo resultado que a determinada ação faz. Eu vou fazer rádio numa região. Quanto eu vou investir em rádio lá? 3 mil no interior da Bahia? Esses 3 mil, eu tenho já uma estratégia por trás? Tenho, então é barato. Agora, eu vou investir em São Paulo 100 mil reais para fazer uma ação na rádio? Eu tenho como tirar retorno sobre esse investimento? Não. Então, nem se cair o investimento de 100, nem se cair para 10, para mim vai fazer sentido, entendeu? Tem outras coisas já que são mais caras e fazem sentido. Você consegue pegar essa questão do caro ou barato? Então tem coisas que é o momento, tem coisa que não tá no momento. Faz parte do jogo, tá? E também da nossa maturidade do mercado para entender o que é melhor para determinada ação naquele momento. Então eu pego o dinheiro e vejo a distribuição. E aí dentro disso eu vou olhar mídias digitais e redes sociais. Então eu vou me aprofundar nisso, vou ver se é interessante eu distribuir um pouco aqui. E aí dentro disso eu já começo a fazer meus cálculos. Tudo é número. Esse negócio de quem não gosta de número vai ficar pobre e não vai avançar, porque número é o que move o resultado, move o mundo, tá? Então, eu vou olhar os brindes, o que eu vou fazer em termos de brinde, se vale a pena eu investir, mandar alguns presentes para alguns amigos, eu vou investir nisso também, certamente. Pessoal, aqui tá pessoais, tá? Distribuidores, aqui, deixa eu até arrumar isso aqui. Pera aí. Já vou deixar disponível, porque depois se alguém quiser esse mapa mental, eu posso disponibilizar e já está com o texto certinho como eu imaginei. Vamos lá, pessoal, divulgadores. Então eu estou falando aqui de distribuição de verba, então eu estou falando de pagamento de pessoal, onde eu vou investir. Eu sou um cara de relacionamento, então eu tenho divulgador, eu tenho contatos.
Eu tenho contato no Pará, eu tenho contato no Acre, na Bahia, em Minas, Paraíba, Ceará, no Sul, no Rio Grande, tem um pouquinho ali para Paraná também alguma coisa, e São Paulo. Eu vou ver se faz sentido agora, se não faz agora, quando faz sentido. Obviamente que isso aqui vai virar um monstro gigantesco, porque já tem bastante conteúdo em outros lugares que eu vou colocar aqui depois para minha equipe seguir, mas para essa aula tá ótimo. Vou dar uma olhada em rádios. Rádios sei que eu sempre faço, mas de forma pontual, tá? Eu não saio na gastança de rádio. Assessoria, alguma assessoria à imprensa, é interessante. Plataformas de distribuição são as plataformas que vão bombar o conteúdo que a gente vai disponibilizar, seja de assessoria à imprensa, seja de a música mesmo, e os influenciadores. Como eu já falei na primeira parte da nossa aula, essa parte de influenciador só numa segunda etapa, depois que o público começar a me direcionar, porque influenciador bom custa caro. Vamos lá. Coisas que eu passei pela... Deixa eu... Travou aqui? Travou. Coisa que eu passei quando eu estava planejando, tá? O macroambiente. Aqui eu não vou colocar muita coisa, eu não posso nem expor, né? Porque são bastidores de coisas que a gente tem até em contrato que não pode divulgar, dentro de fraqueza, dentro de forças da nossa estrutura. Mas eu vou dar uma passada para você ter uma ideia de como você pode fazer isso também no seu projeto. Então, eu tenho aqui o macroambiente. O que é o macroambiente? São fatores externos. O macroambiente a gente não controla. Por exemplo, pandemia. Eu comecei um negócio na pandemia, esse negócio poderia ter quebrado se eu não tivesse um investidor com muita força financeira na época. Então ele segurou e a gente não foi afetado. Mas eu conheço muitos amigos que quebraram, carreiras pararam, duplas acabaram, investidores na música quebraram. Tudo por quê? Porque o ambiente externo a gente não controla, mas a gente tem como se precaver de algumas coisas, a gente tem como... tem coisas que a gente não prevê. Por exemplo, se voltar uma pandemia, e aí? Como eu já tenho experiência por ter passado por uma, eu já estou muito melhor preparado, porém eu não controlo. Se ela vai acontecer ou não, aí é com Deus e com as forças fora do meu controle. Deu para pegar? Então beleza. E tem o nosso microambiente, que são o que a gente tem ali dentro do meu projeto, que eu controlo. E aí são coisas que eu consigo direcionar, melhorar, finalizar, tomar uma atenção especial. Então, por exemplo, eu tenho forças aqui. O meu artista, ele já viralizou muito, ele tem mais de 100 milhões, se contar canais que pegaram o conteúdo dele e colocaram, sei lá quanto bate. Deve bater mais de 500 milhão de visualização no YouTube e nas outras mídias sociais. Isso é uma força, tá? Eu tenho todas as mídias verificadas, acho que só não o TikTok, mas eu vou dar uma olhada nisso também, mas Facebook, Instagram, YouTube tem placa lá, tem 2 milhões de inscritos, então a gente tem isso como força. E aí vamos entrar nas fraquezas um pouco, dentro do que eu posso revelar. Eu tenho um artista que ele é um cara que estourou na internet com um tipo de trabalho e não com música, apesar de sempre ter música no trabalho dele. Não foi a música que estourou diretamente, assim, não foi uma música viral. Ele cria histórias, tipo, tanto que o nome artístico dele antes era MC Railton, né? Railton MC, cantava rap, fazia muita rima, ele faz muita rima e é um cara que tem dentro de forças também, ele é um cara genial para criar textos e fazer humor, fazer rima. Só que, ao mesmo tempo, que isso para mim é uma fraqueza, porque eu tenho que pegar aquele público e trabalhar para a música. Ou seja, toda essa minha audiência, ela não vale de quase nada se eu não souber usar. Então, dentro do meu microambiente, eu posso controlar. E é isso que a gente está executando aí. Tá? Então, deu para pegar macroambiente, coisa que você não controla. Exemplo, uma pandemia. Microambiente, forças e fraquezas, coisa que você controla. Então você pode pegar a fraqueza e transformar ela em força, ou você pode pegar uma fraqueza e tentar eliminar, você pode pegar uma força e ampliar, você pode pegar uma força e tomar cuidado para ela não diminuir. Então esse é o nosso microambiente. Isso você precisa de certa... eu tenho habilidade para fazer isso porque eu faço faz muito tempo. Mas se você começar a fazer isso agora, você pode ficar bom daqui a um tempo. Ninguém melhor que você mesmo para conhecer suas forças e fraquezas.
Porém, você tem que entender que às vezes nem tanto uma fraqueza é tão fraca assim, é uma fraqueza tão grande, nem tanto uma força é tão grande. Então, você já começa a pensar nisso de uma outra forma, tá? Vamos seguir aqui. Eu tenho dentro disso, eu tenho venda de show. Onde eu vou querer vender show? Ninguém estoura no Brasil inteiro do dia para a noite. Então eu preciso de recurso, eu preciso entregar para os investidores retorno. E o que eu tenho na mão? Eu tenho região para escolher dentro desse trabalho. Norte, Nordeste, que é onde eu estou morando agora em Fortaleza. Se você me segue no Instagram, você vê bastante aqui eu passando o meu dia a dia. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, cresci e morava em São Paulo até um mês atrás, vou ficar no Nordeste um tempinho. E aí, eu tô no Nordeste eu tenho bons contatos e tenho muito contato no Sul, porque eu fundei uma empresa de jogador de futebol, que essa empresa investiu 4 milhões 6 milhões hoje, só na região, no Brasil inteiro, porém, em sociedade com um dos maiores empresários do futebol, que mora no Rio Grande do Sul. Então eu tenho um relacionamento muito bom no Sul, que veio de shows, de um artista que me apresentou esse mundo, e aí eu entrei. E tem o Sudeste também, porque foi onde eu sempre tive atuação com os meus artistas direto, com a dupla e com o cantor. Então eu tenho muito relacionamento. Dito isso, o que eu vou trabalhar primeiro? Ora, eu vou ver o público que vai ser mais fácil de eu entrar. Então eu vou acionar meus vendedores de show, isso é bastidor total. Eu vou acionar não, eu já acionei alguns, vou visitar todos agora no final do ano, porque em janeiro eu vou soltar material na região e aí eu vou ver como o público reage e como os vendedores de shows e os divulgadores reagem ao meu produto. Então é tudo casado, tudo que eu faço é casado, eu não faço nada a forceps, tá? Se você está começando, não tem estrutura, ainda não começou, começa na sua região. Fortalece aí e depois você pense em voos maiores, tá? Mais uma propagandinha, quer começar bem? Faz uma alavancagem que você vai precisar. E aí, quanto tempo já? 15 minutos. Então eu vou tentar acelerar para isso não ficar enorme, tá? Eu vou passar aqui para entregar mesmo. Aqui a gente entrega com força mesmo. Vamos lá. Aqui, quando você começa a falar de planejamento, aqui eu já estou falando de mídias sociais, de redes sociais, de uma execução mais adentro. Esse pedaço aqui, onde ele tá? Tá dentro do InstaMusic, que é onde você faz aí essa parte de análise. Por quê? Tanto o Instagram quanto o TikTok ele é muito viral, porém ele dá também a chance de campanha, então você pode nivelar, tá? Só não o Quai, porque o Quai, eu em outros negócios eu trabalho com o Quai patrocinar, mas você precisa pagar uma agência, você precisa ter uma série de burocracias que não é todo mundo, até escritório artístico tem dificuldade de fazer isso, tá? Então não recomendo, mas trabalho Quai, trabalha com o orgânico do Quai que funciona muito bem. Então tanto o TikTok quanto o Quai quanto o Facebook ainda, eles são muito bons para orgânico viral, tá? Definição dos interesses, quais seus objetivos com a ferramenta, tá? E aqui eu coloquei uma planilha de interesses, mas eu confesso que não vou abrir essa planilha agora, mas dentro do curso, quem fizer os cursos vai ter acesso. Então eu tenho análise 1, qual é a situação atual, qual o crescimento atual, quais os resultados que eu já tenho dentro desse meu projeto com o Railton. Isso tudo já foi analisado. Análise 2, concorrentes, público-alvo, engajamento, ações, o que a gente tem de resultado já para analisar, tá? Então, e como a gente analisa também um pouco do macro, um pouco dessa parte externa do nosso projeto. Como que a gente analisa os concorrentes? Eu não controlo o que o concorrente faz, mas eu consigo aprender com ele, tá? Então, beleza. E aí eu vou para o planejamento. Eu defino minha frequência de postagem, eu defino minha verba, eu defino minha equipe, para quem eu vou distribuir esse meu trabalho. Dentro de verba para anúncio, eu coloco o seguinte: eu vou buscar seguidor, eu vou buscar visualização, ou eu vou buscar contratante? Porque nem tudo é a mesma ação, tá? Então você tem que ter o que você quer com cada ação. A ação, ela não é uma ação a esmo. A maioria é
mas eu não trabalho assim. Eu prefiro pensar a minha ação e ensino nos meus cursos como que pensa essa ação. E aí eu vou pensar, o que eu vou fazer? Eu vou usar foto, eu vou usar vídeo, eu vou usar link, o que eu vou fazer dentro dessa minha execução? E aí eu parto para a estratégia. Eu estou acelerando bastante essa aula, porque senão a gente fica aqui muito tempo. Tem gente que não gosta de vídeo longo. Eu adoro quando eu pego um mentor meu de algum projeto que eu gosto de. Quanto maior, quanto mais ele me entregar, melhor. Mas tem gente que não gosta. Ah, é 3 minutos só que é bom. Porcaria. A gente não consegue passar nada profundo em 3 minutos. Vamos lá. E aí eu vou para as minhas ações, eu vou para as minhas postagens frequentes, interação, anúncio. Aí eu monitoro 1 e 2, né? Monitoramento 1 e 2. Isso obviamente é dentro já da minha estrutura, como minha equipe reage a essas nomenclaturas aqui. Aí eu metrifico tudo, corrijo. Algumas eu paro, outras eu espero, outras eu continuo, outras eu aumento. Aí eu dou uma olhada na frequência que eu estou executando cada coisa. Vou para a parte de monitoramento, tá? Pera aí, deixa eu subir a nossa tela aqui. Travou? Travou? Não travou. Porque eu trabalho com 2 computadores, né? Eu trabalho com Windows e trabalho com Mac. O Mac ele não trava, porém eu não gosto de gravar aula com Mac. Eu não acostumei ainda. Então, às vezes dá umas travadinhas, tá? Espero que não trave muito. E aí eu vou para o monitoramento. Dentro de monitoramento, o que eu já te dou de direcionamento? Veja o que está dando certo. Você vê o que não está dando resultado, analisa onde está o erro para você corrigir rota. Aumente o trabalho no que está dando certo. Soca a bota, como diz nos Estados Unidos. Correção. No que está dando bom resultado, tudo é bom você corrigir para você potencializar, tá? Veja se vale corrigir o que não está dando tanto resultado assim. Se entender que sim, vai em frente. Muitas vezes o melhor é parar. Não tem apego, não tem a dó. Para e acabou. Prejuízo estancado é lucro. Eu sempre falo isso. Então, se você já investiu 1.000, mas tem uma parte que não está dando resultado, para, senão vai virar 1.200, 1.500, 2.000 e depois você só vai aumentando o buraco. Chegou no fundo do poço, para de cavar. Essa é uma outra frase que os coaches gostam bastante. E aí vamos lá, a frequência que você vai realizar. Qual é a ação? Se não está crescendo tanto, não desanima, porque isso pode se reverter, obviamente, se você tiver executado bem tudo isso que eu estou falando nessa aula, tá? Então, viu que está dando bom? Aumenta. Não está dando tão bom? Está dando bonzinho, mas não está sendo como... Não desanima, continua trabalhando. E a análise 3 são as correções a serem adotadas, tá? Então, nada é perfeito, então sempre pode ser corrigido. Basicamente, esse é um panorama geral dos nossos bastidores. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser aprofundar tudo isso, eu estou com uma condição muito especial, onde eu juntei 3 peças-chave, tá? E que são os treinamentos técnicos e o treinamento estratégico. Se você fosse comprar tudo isso separado, o valor ia ser bem mais alto. Porém, eu resolvi deixar para quem está querendo crescer de verdade na carreira, que é o quê? Quer investir. A pessoa, cara, eu preciso, é como uma faculdade. Por que a pessoa paga a faculdade? Para lá na frente ser um profissional e ter melhores condições, sair na frente da concorrência, ter base para executar bem a profissão. Na música é a mesma coisa. Se você não investir, você não vai conseguir executar bem a sua profissão, que é crescer como artista, como profissional da área da música. Então, eu fiz um pacote colocando o estratégico e o técnico dentro de uma estrutura única. Porque eu vendo todos separados. Mas eu não consegui investir isso agora. Não tem problema. Pega um dos treinamentos, aquele que vai fazer mais sentido para você nesse momento, e faz ele. Seja estratégico, precisa de grana, precisa entender de venda, de show, faz uma alavancagem, precisa conseguir investidor, faz uma alavancagem. Não tem dinheiro para fazer uma alavancagem, não tem problema. Pega o e-book, compra o e-book, aí você vai ter que ler. Não é fácil como ter mastigado todos os passos, mas você vai ter lá como você executar. O conteúdo ele está lá, só que a forma de você
executar isso vai ser um pouco diferente. Você vai precisar ter um pouco mais de criatividade, porque está lá o texto que fazer. Você vai precisar pensar um pouco melhor como que você vai executar isso. Porém, não tem desculpa. Se você quer crescer, dá um jeito. Tem esse pacote aqui, se você deixar de comer uma pizza por mês junto com alguma pessoa aí, você já consegue pagar com o pé nas costas isso, tá? Então, clica no botão para você ver preço, parcelamento, dá para parcelar em 2, você vai se surpreender com o preço. Eu falando assim, deve estar pensando, pô, isso daí deve custar uns R$2.000. Nada disso, vai lá, clica, você vai se surpreender. Parcela em 2 cartões, mesmo sendo baratinho, às vezes não tem limite para fazer em um cartão só, comprou instrumento, investiu em alguma outra coisa. Dividir em 2 cartões, tá? Enfim, clica lá, vê o preço, faz conta. Eu tenho certeza que você vai conseguir acelerar e muito a tua carreira. Não conseguiu fazer agora? Não tem problema, continua trabalhando, volta depois de um tempo, segue nas mídias, aproveita o conteúdo grátis e depois você vai conseguir fazer um curso mais robustão como esses que eu resolvi deixar aberto agora para quem quer acelerar a carreira, para quem quer decolar a carreira no próximo ano, nos próximos meses. Não sei quando você está vendo esse vídeo, eu espero que essa aula, por isso que a gente grava um conteúdo atemporal. Você pode estar vendo agora, final de 2022, começo de 2023, né? A gente está em dezembro, ou você pode estar vendo isso no meio de 2023 ou 2024. Qual é a minha dica? Não importa, começa agora, não espera virar o ano para começar. Isso é coisa de derrotado, fracassado, só espera chegar a segunda-feira para começar a fazer alguma coisa. Começa agora. Por que você vai esperar o ano que vem para aprender? Não, começa agora. Se você já está no meio do ano, começa agora. O outro ano vai ser muito melhor. Então, é isso. Clica, se inscreva no melhor curso. Não tem nada, não é querendo falar não tem nada igual o que eu ensino junto com as pessoas que estão comigo também, os outros professores que a gente traz para o nosso material. Não tem mesmo. Então, se você quer crescer, o melhor tá logo abaixo, o botãozinho tá aí para você realizar a sua inscrição e começar a se aprofundar, tá bom? Eu te vejo na área de membros, com todos os presentes, todos os bônus, com tudo, e a gente se vê logo mais. Um grande abraço.